O sucesso é difícil até que você construa sistemas como este. Essa frase parece simples, quase óbvia, mas ela esconde uma verdade desconfortável que muita gente prefere não encarar. O que chamamos de dificuldade raramente está ligado à falta de capacidade, inteligência ou até vontade. Na maior parte do tempo, o que torna o sucesso pesado, instável e exaustivo é a ausência de estrutura. É tentar atravessar a vida confiando apenas em força emocional, motivação momentânea e decisões tomadas no calor do dia. Existe um ponto silencioso, quase invisível, em que as pessoas desistem. Não é quando tudo dá errado. É quando nada dá errado, mas também nada avança. Quando o esforço parece honesto, o cansaço é real, mas os resultados não se acumulam. Nesse ponto, muitos concluem que o problema está nelas. Que falta disciplina. Que falta foco. Que falta algo a mais. Poucos consideram que o problema talvez não seja interno, mas arquitetônico. Nós crescemos ouvindo que vencer exige força de vontade. Que pessoas bem-sucedidas são aquelas que acordam mais cedo, trabalham mais horas e resistem mais às distrações. Isso soa lógico, mas não é sustentável. A força de vontade é um recurso biológico limitado. Ela oscila, se desgasta e falha exatamente quando mais precisamos dela. Construir uma vida inteira apoiada nisso é como tentar manter um prédio em pé equilibrando-o com as mãos. O que muda o jogo não é tentar ser mais forte todos os dias, mas parar de depender da força. Sistemas existem para isso. Eles retiram da emoção aquilo que precisa ser feito com constância. Eles reduzem o espaço para negociação interna. Eles transformam decisões difíceis em processos previsíveis. E, quando isso acontece, o que antes parecia pesado começa a ganhar outra textura. Não fica fácil, mas fica possível. Um sistema, no fundo, é uma decisão tomada uma única vez que passa a se repetir sem exigir esforço contínuo. É escolher antecipadamente como você vai agir quando não estiver no seu melhor estado emocional. Porque a verdade é que quase ninguém fracassa nos dias bons. As pessoas fracassam nos dias comuns. Nos dias em que não há inspiração, nem crise, nem urgência. Só a rotina, o cansaço e a tentação de adiar. Quando não existem sistemas, cada dia vira uma nova batalha mental. Fazer ou não fazer. Começar agora ou depois. Ir até o fim ou parar no meio. Esse tipo de debate interno consome energia demais. E quanto mais decisões você precisa tomar, menos qualidade elas têm. Não por fraqueza moral, mas por limitação cognitiva. O cérebro humano não foi feito para sustentar alta performance em ambientes caóticos por longos períodos. É por isso que pessoas que parecem extremamente disciplinadas, na maioria das vezes, não estão fazendo nada de extraordinário. Elas apenas organizaram o ambiente, o tempo e os gatilhos de forma que o comportamento desejado seja o caminho mais óbvio. Não o mais heróico, o mais automático. Quando o sistema está bem desenhado, a ação acontece antes mesmo da dúvida se formar. Existe um desconforto inicial nisso. Criar sistemas exige abrir mão da ilusão de liberdade absoluta. Exige aceitar limites, horários definidos, regras simples, estruturas repetitivas. Para um ego acostumado a improvisar, isso pode soar como prisão. Mas, na prática, é o oposto. Sistemas não reduzem liberdade. Eles a devolvem. Porque libertam a mente do peso constante de decidir tudo o tempo todo. Observe qualquer área da vida em que você sente resistência crônica. Trabalho, dinheiro, saúde, espiritualidade, organização pessoal. Normalmente, o problema não é falta de desejo. É excesso de escolhas. Quanto mais aberto, vago e indefinido algo é, mais difícil se torna agir. Sistemas funcionam porque fecham possibilidades. Eles dizem, é assim que isso acontece, independentemente de como eu esteja me sentindo hoje. E aqui está uma das viradas mais importantes. Sistemas não dependem de motivação para funcionar. Eles funcionam apesar da motivação. Quando você estrutura um comportamento para acontecer em um horário específico, em um lugar específico, com um gatilho claro, o cérebro para de interpretar aquilo como uma decisão emocional. Passa a tratar como parte do funcionamento normal da vida. Como escovar os dentes. Como atravessar a rua. Como respirar fundo quando algo aperta. Isso vale inclusive para dimensões mais sutis. A espiritualidade, por exemplo, costuma ser tratada como algo que acontece quando dá vontade. Quando há tempo. Quando o clima está favorável. Mas estados internos também obedecem a sistemas. Repetição gera familiaridade.
Familiaridade gera segurança. Segurança gera profundidade. Não é a inspiração que sustenta a prática. É a prática que, com o tempo, gera estados inspirados. Há uma armadilha comum em quem começa a entender isso: tentar criar sistemas complexos demais. Muitos horários, muitas regras, muitas exceções. Isso geralmente falha. Sistemas eficientes são simples, quase banais. Eles funcionam porque são fáceis de executar mesmo em dias ruins. Quanto mais frágil o seu estado emocional, mais simples o sistema precisa ser. Outro ponto pouco falado é que sistemas bem desenhados protegem você de si mesmo. Protegem você dos dias em que o medo fala mais alto. Dos dias em que a autossabotagem encontra justificativas elegantes. Dos dias em que o cansaço se disfarça de racionalidade. Um sistema não discute. Ele apenas executa o que já foi decidido com clareza em um momento mais lúcido. Com o tempo, algo interessante acontece. A repetição começa a moldar a identidade. Você não está mais apenas fazendo algo. Você passa a ser alguém que faz aquilo. E quando a identidade muda, o esforço percebido diminui. Não porque ficou fácil, mas porque ficou coerente. O cérebro gosta de coerência. Ele resiste menos quando o comportamento confirma quem você acredita ser. É nesse ponto que o sucesso começa a parecer diferente do que vendem por aí. Ele deixa de ser um evento distante e vira um acúmulo silencioso. Pequenas ações feitas de forma previsível, dia após dia, sem drama. Sem picos emocionais. Sem depender de grandes decisões. O progresso não grita. Ele se constrói em camadas. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de aceitar. Não existe sistema que elimine o esforço. O que existe são sistemas que eliminam o desperdício de esforço. Que direcionam energia para onde ela realmente importa. Que evitam que você gaste sua vida decidindo o óbvio, renegociando promessas consigo mesmo e carregando culpas desnecessárias. Quando você olha para pessoas que parecem avançar com consistência, quase nunca é porque elas sentem mais vontade do que você. É porque elas estruturaram a vida de forma que o próximo passo seja sempre claro. E quando o próximo passo é claro, o cérebro relaxa. Ele para de lutar. Ele coopera. Talvez o verdadeiro amadurecimento não esteja em querer mais, mas em organizar melhor. Em parar de esperar que o estado interno perfeito chegue e começar a criar caminhos que funcionem mesmo quando ele não vem. Porque sucesso não é um surto de motivação bem aproveitado. É um sistema silencioso funcionando todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E quando esses sistemas começam a operar, algo curioso acontece. O que antes parecia pesado continua exigindo presença, mas deixa de parecer impossível. O esforço não desaparece, mas ganha sentido. E, pouco a pouco, a vida deixa de ser um campo de batalha emocional e se transforma em um espaço de execução consciente.